Fala pessoal de xadrez, aqui quem fala é o Mano Halbert. Estamos de volta para mais um vídeo e hoje com uma série nova. A gente vai analisar algumas partidas, depois vamos ter algumas lives também sobre o torneio etapa final do Brasileiro que vai estar valendo vaga para as Olimpíadas. Se eu não me engano, são 3 vagas que para o primeiro, segundo e terceiro que ganharem vai ir para as Olimpíadas, com essas vagas garantidas, né? E aí as outras vagas são garantidas por outros torneios, né? Torneios, por rating feed, exemplo. Uma das vagas para as Olimpíadas é para quem tiver o maior rating feed. Então vamos lá. Nesta partida, hoje, a gente vai falar sobre nosso querido amigo Supi contra o Vinícius Barbosa dos Santos. Infelizmente, eu não acabei achando alguma foto do Vinícius que realmente eu tenha certeza que seja ele, né? Eu não conheço ele, então acaba que eu não tenho como colocar uma foto e acabar não sendo ele, né? Então vamos lá. Então aqui, Sup está de brancas e Vinícius está de negras. Sup começa com E4, depois o Vinícius joga C5, uma siciliana, cavalo F3, D6, e aqui vem um lance que não é tão usual, mas está começando a se tornar muito usual. Exemplo, eu joguei hoje uma partida onde meu adversário fez esse lance, que é cavalo C3. É uma siciliana da variante moderna, né? Ou siciliana moderna, para para os mais apegados. Então, cavalo C6, D4, C captura D4 nessa posição, aqui já transpondo para, né, uma variante que as pessoas mais conhecem. Porém, aqui tem uma coisa bem legal, é que nessa posição vocês podem perceber que agora os dois cavalos já estão ativos. Na variante normal, o que que acontece? Você vai jogar cavalo F3, D6, e aí aqui vai acontecer as trocas. E olha só tem um cavalo ativo. E agora, nesta posição que o Sup jogou, da variante moderna, você tem 2 cavalos ativos. Então é isso que acontece na variante moderna, né? Ela acaba tentando evitar alguns pontos que na siciliana poderia acontecer. Então agora, cavalo captura D4, cavalo F6, bispo G5, indo para a variante do Richard Hauser. Então agora é 6. Essa variante é uma variante bem usual. Outra escolha também poderia ser o lance bispo C4. Aí que daí as pessoas também joga E6. O pessoal começa joga mais ou menos a mesma ideia. E6, bispo E3, que bispo E7. A ideia vai ser fazer o roque rápido, né? Fazer o roque rápido e avançar o peão de B, para depois fazer o bispo em Q5. Mas aqui o Sup preferiu a variante com bispo G5, tem algumas ideias de ataque mais agressivas. E6, dama D2. Aqui a ideia de capturar esse cavalo é um pouco complicado, porque tem algumas partidas assim, mas essa ideia de capturar o cavalo você vai ficar um pouquinho ruim, né? Tá atacado, vai ter que mexer e aí por aí vai. Então aqui ele preferiu jogar dama D3, D2, bispo E7, roque grande. A ideia de roque grande agora vai ser que esse peão de D6 vai virar uma debilidade. Na siciliana, quando acontece o roque grande, na maioria das vezes esse peão vai acabar virando debilidade, né? Porque aí agora tem alguns temas de tirar o cavalo e capturar esse cavalo das negras de F6, porque se captura de bispo, perde o peão, e se captura com o peão de G, essa ala vai ficar muito exposta à ala do rei, né? Então agora, bispo D7, cavalo de B, de D, B5. A ideia aqui vai ser tacar esse peão por tudo que vale, né? Toda o ataque aqui vai ser envolvendo esse peão, porque esse peão vai virar uma debilidade, né? Dama B8, a gente vê que agora
sai totalmente da variante. Se vocês analisarem, normalmente as pessoas aqui acabam fazendo roque, mas aqui eu acredito que tenha saído do preparo do Vinícius e ele jogou dama B8. Talvez seja até um preparo novo, né? Algo que as pessoas não costumam jogar. Mas eu acredito que aqui a preparação dele já saiu. Porque a gente pode ver que nesses lances que ele fez, a maioria foi quase ao toque, né? Aqui vocês não conseguem ver o tempo, mas ele acabou demorando em torno de 2 minutos. Então ele pensou rápido, né? Nessas ideias que são planos complexos. Então, dama B8, cavalo captura D6. A ideia de dama B8 é defender o peão. Então agora vai acabar que não vai ajudar muita coisa, porque a gente vai ver que são aqui 3 ataques contra 2 defesas. Então vai ter um problema, né? Vai sair com um peão a menos. Então dama captura D6, bispo captura D6, dama captura D6, dama captura D6 e agora torre captura D6. Então a gente vê que agora o sup sai com um peão a mais. E algumas ideias bem legais de capturar esse cavalo, dobrar esses peões e jogar o jogo em torno desses peões dobrados aqui. Roque grande. Qual a ideia de roque grande? A ideia de roque grande é porque as brancas estavam ameaçando capturar em F6, porque não pode capturar de G, captura F6, tem um exemplo aqui. Se faz o lance errado, captura o cavalo, não pode capturar porque aqui tem algumas ideias depois de acabar tirando aqui, acabar tirando a torre e capturar esse bispo. Não pode capturar agora, porque se captura agora vai perder, né? A torre. É uma ideia às vezes em algumas posições, mas nessa posição eu acredito que não seja muito bom. Tem um ataque legal aqui, mas acho muito perigoso que as brancas vão ter alguns problemas. Então, aqui o adversário fez roque grande, não quis entrar em nenhuma variante arriscada, quis jogar mais sólido. Sup seguiu com bispo E2. Agora vem H6, perguntando para onde esse bispo vai, se ele vai capturar ou se ele vai recuar para alguma das casas aqui. O Sup preferiu jogar bispo E3, atacando no futuro o peão de A7. Cavalo E8, atacou a torre. Torre tem que voltar. Então, torre D2. Cavalo C7. Algumas ideias desenvolver o cavalo aqui, para ele ficar mais ativo. Torre de HD1. B6. Impedindo alguns temas de captura em A7. E dando uma casa de liberdade para o rei. Eu acho que esse lance foi um pouquinho estranho. Um lance onde não faz muito sentido. Mas, tipo, ele tem uma ideia, né? Mas ele vai acabar desenvolvendo um peão, vai mexer peão. E a gente sabe que peão, em algumas posições, pode acabar virando debilidade. Exemplo, quando ele mexe esse peão, o cavalo fica frágil. Ele vai ter que, em algum momento, sair para alguma casa e vai ter que mexer de novo. Aqui talvez fosse até melhor mexer alguma torre, desenvolver até esse cavalo aqui em alguns lugares para defender o bispo, recuar o bispo para ameaçar a troca. Tem um exemplo aqui, recuo, ameaçou a troca, né? Trocar um pouco de peça para ficar mais tranquilo e tentar alguma coisa, porque essa posição está muito fechada. Mas é uma posição difícil, então B6 aqui. Nessa hora o Vinícius pensou uns 4 minutos, ele pensou bastante para fazer o B6. Talvez a ideia dele fosse começar a avançar esses peões, tentar alguma coisa aqui. Então F3 defendeu o peão de E4, bispo E8 propôs a troca. Capivarei agora. A ideia é que não pode jogar direto por conta desse. Aí não pode. Então B6 impediu para fazer a troca depois. Aí troca aqui, né? Recusou a troca. Então cavalo B1 recusando a troca. E depois, se exemplo, essa captura de torre. Isso aqui está muito seguro.
E aqui depois, provavelmente, a ideia do sup é avançar os peões aqui. Então, F6, cavalo A3, mexeu o cavalo. A ideia é poder jogar o cavalo ou para C4 ou para B5 e atacar esse peão. B5 ele vai acabar atacando esse peão e propondo a troca, né? Não agora, porque agora está perdendo peça. Mas a ideia é trocar porque ele tem um peão a mais. E como ele tem um peão a mais, se ele leva para um final, esse peão a mais pode acabar levando ele a ganhar a partida. Então, bispo F6, desenvolvendo um bispo, lance natural. Cavalo C4, cavalo E8, torre captura D8, cavalo captura D8, A4, impedindo esse avanço. Cavalo C6, C3 aqui para ajudar depois o lance D4, E5. Aqui a ideia do E5 é impedir alguns avanços. B4, bispo captura C4, bispo captura C4, rei C7. Aqui, agora, como está no final, a gente sabe que no final a gente deve colocar nosso rei em ação, né? Então, rei C7, rei C2, sup coloca o rei dele em ação, cavalo D6, bispo E2, torre D8, já ameaçando aqui algumas trocas, né? A5, perguntou se ele quer trocar. Aqui, se ele troca, a ideia é que mesmo ele trocando, não perde material, porque no final da variante o bispo captura em A7. Então o sup resolveu. Opa, aqui o adversário Vinícius resolveu não entrar nessa variante e jogar torre A8 aqui. Nessa posição, Vinícius pensou 4 minutos, pensou bastante, fez um lance legal, porém um pouco passivo, né? Então agora a captura B6, dando cheque, não pode capturar por conta do bispo. A captura B6, bispo captura B6, rei captura B6, torre D6, né? Torre captura D6. Então aqui a gente pode ver que o sup ele viu um plano onde ele ganha um peão. Ele captura de bispo, por quê? Você pode pensar, é um sacrifício. Não, não é um sacrifício. Porque se ele captura, ele acaba recuperando o material. E agora, se a gente contar o sup antes, aqui nessa posição tinha um peão a mais. Então, ó, 6 contra 4. Opa, 6, 6, isso, contra 5. Um peão a mais. Nesta posição agora, o sup tem 6 contra 4. Então ele tem 2 peões a mais. Então, torre A2, dando cheque. Rei D1. Aqui a ideia é proteger esse bispo. Rei C7, torre D2. Perguntou se ele quer trocar. O adversário fez um lance que eu achei muito legal. É um lance que realmente ele mostrou que o adversário dele mostrou que ele não é um amador. Porque se ele resolvesse trocar, aqui tem um problema que o sup tem 2 peões passados. E aí não ofereceria resistência nenhum, né? Porque esse cavalo não vai conseguir parar esses 2 peões aqui. E mesmo se ele conseguir parar, o rei e o cavalo conseguir parar esses peões, o rei do sup vai acabar vindo para G7 e vai capturar esses peões todos. Então vai, vai acabar tendo muitos problemas nessa posição. Então o adversário dele, como provando que não é qualquer adversário, que é um adversário bom, jogou torre A3. Rei C2 defendeu o peão. Torre A2 dando cheque. Agora o sup ele não recua. Por quê? Aqui se ele recuasse, aqui muito provavelmente seria um lance um pouco desvantajoso, porque ele vai acabar criando uma posição muito pacífica. Então o sup joga rei D6, D3.
A ideia agora é que, se vocês olharem aqui, se nesta posição viesse rei D3, essa torre fica com problemas aqui. Ela não consegue voltar. Então ela pode acabar criando uns problemas nessa posição. E agora, se a gente vê, a torre agora ela tá mais protegida, ela tem mais mobilidade. E depois ele pode só tirar o rei. E essa torre está muito bem aqui nessa coluna. Então fica mais harmônica a posição. Então, torre A3 ameaçou o peão. Porque agora a ideia é que, se fizer um lance errado, leva cavalo, captura B4. Não pode capturar por conta dessa cravada do rei. Então, rei C4, cavalo B8, tendo algumas ideias de manobrar o cavalo. Então, agora, torre D5. Torre D5, um lance que vai colocar a torre em desenvolvimento. Ela pode agora ficar um pouco mais livre nessa posição e tranca o rei do adversário. Cavalo D7. Torre A5 propôs a troca. Cavalo B6 dando cheque. Rei B5. Torre captura 5. Rei captura 5. E agora a gente vê essa posição foi forçado. Não tinha muito o que ele fazer. Ele não poderia capturar aqui porque ele teria alguns problemas depois de torre A7. Agora ele vai ter que tirar e perde o cavalo. Então, nessa posição, não pode capturar esse peão. É obrigado a trocar. O único lance que não perde o peão, né? Essa posição. O único lance que não perde o peão é esse lance de capturar a torre. Então, cavalo C8, com a ideia de manobrar e impedir alguns avanços aqui, né? E pedir as promoções aqui também, em casos desesperadores. Então, cavalo C8 e agora rei B5. Nessa posição fica muito difícil de prosseguir. Não tem muitas ideias. Talvez aqui uma ideia fosse jogar, mas depois disso, essa posição fica muito morta. E aí aqui o Sup ele vai poder avançar esses peões e jogar o rei dele para G7, capturar o peão de G, e esses peões vão acabar caindo cedo ou tarde. Porque o adversário dele, o Vinícius, vai ter que acabar se preocupando com o peão de B e de C, e esse tempo que ele vai acabar se preocupando com esses peões, o Sup vai poder levar o rei dele e capturar os peões de G7, F6, E5 e H6. Então aqui o adversário abandonou. Então vamos ver agora a precisão. Então a precisão aqui foi com o Sup com 97% e o Vinícius com 91% de precisão. Então aqui o Sup jogou com a precisão de 97%, sem nenhum erro. Já o nosso amigo Vinícius, ele cometeu 3 imprecisões e 2 erros. Vamos ver aonde que foi essas imprecisões e esses erros. A primeira imprecisão foi dama B8, foi como eu falei aqui. Fosse melhor fazer o roque. A própria engine fala, o roque ou dama A5. Já a segunda imprecisão foi o lance rei C7, que foi um lance difícil de ver que é uma imprecisão. E em seguida o lance cavalo D7, que também é um lance um pouco difícil de imaginar que é uma imprecisão. Aqui. Agora, em erros, nós temos o lance rei B7, onde foi um lance que tira o rei. Não, pera, rei B7 foi eu que fiz. Jogou rei B7? Rei B7 foi um lance que eu que fiz. Então, aqui foi só mostrando os lances errados. E o lance bispo D7,
onde acaba trancando o bispo. Aqui fosse melhor o lance ou B6, roque. Aqui algumas ideias são um lance de roque, capturar esse cavalo. É um lance mais comum aqui, o segundo lance mais comum, um lance mais comum é o lance de roque, ou jogar A6 com a ideia da Najdorf, que é jogar B5 e desenvolver o bispo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Falou e fui!